Do Benfica, que está revoltado com as notícias sobre o desagrado da Federação Portuguesa de Futebol com Rafa. Segundo apurou a CMTV, o Benfica considera que a Federação está a usar Rafa como desculpa para o falhanço no apuramento direto para o Mundial do Qatar. O Benfica apelida de ridículas as desculpas da Federação para o insucesso da seleção. O Jornal Record escreve hoje que Rafa tem provocado desconforto na seleção nacional. De acordo com esta notícia, a Federação sente que o extremo do Benfica não tem estado totalmente comprometido na seleção. O organismo considera mesmo que a personalidade de Rafa é complicada e que os problemas físicos não têm ajudado. O extremo foi dispensado dos últimos jogos da seleção devido a uma lesão muscular. Em outubro tinha sido igualmente dispensado por causa de uma dor no joelho direito. Bernardo, olhando para esta reação do Benfica, parece que a Federação pode estar a usar Rafa como desculpa? Parece-me excessivo dizer que está a utilizar Rafa como desculpa porque o Rafa não jogou assim tanto na seleção. Portanto, quer dizer, parece-me difícil que a culpa seja do que for, seja de Rafa. Aliás, Rafa não esteve nos últimos jogos da Seleção Nacional. Portanto, pode ser culpado de muita coisa. Agora, não é culpado desta carreira da seleção. Quer dizer, não me parece que uma coisa é haver gente na Federação ou na equipa técnica da Federação que considere que Rafa não fez tudo para jogar. Isso é um direito que lhes assiste. Agora, daí usar isso como desculpa, é mais porque me parece impossível isto ser uma desculpa, porque é como te digo, eu não posso culpar. Lá em casa não posso culpar o meu filho de partir um copo se for outro filho que está dentro de casa e não aquele. Quer dizer, o Rafa não estava lá em casa, portanto não pode ter partido o copo. É o que acontece na seleção. É impossível desculparem-se com o Rafa, porque o Rafa tem muito poucas responsabilidades nesta carreira da seleção. Portanto, é o que eu penso sobre isso. A que é que se deve, José Calado, este incómodo do Benfica face a esta notícia que foi publicada hoje pelo Jornal Record? Não, que conveniente. Que conveniente. Nós não fomos apurados diretamente para o Mundial. Mas que conveniente falar de um jogador do Benfica que nem sequer foi convocado, tem jogado muito pouco na seleção e quando entrou na Hungria, no Campeonato da Europa, ainda ajudou a seleção a fazer um bom resultado contra a Hungria. Achas que são injustas, ou é injusta esta posição interna da Federação? É injusto. Eu não consigo entender. Sinceramente, revolta-me e não consigo entender. Porque estar a utilizar Rafa e o nome de Rafa, dizer que gera incómodo. Porquê? Gera incómodo porquê? Porque clinicamente não está apto. Então, a partir de agora, todos os jogadores que não estiverem clinicamente aptos, vai gerar desconforto. A notícia fala em duas questões. Desconforto. Na questão física que não traz ajudado e a personalidade também. do Rafa. Deixa-me só terminar. E fala também da questão da personalidade do Rafa e de, no entender da Federação, não ter sido um jogador, não estar a ser um jogador completamente comprometido com a seleção. É essa a notícia que é avançada e o Bernardo pode também explicá-la com mais detalhe, mas é isso que é dito na notícia. Então eu vou dizer sinceramente que para mim, neste determinado momento, vir com esta notícia sobre o Rafa, eu considero canalhice. Sinceramente. E digo-te mais, não causa desconforto que o nosso capitão atire uma abraçadeira para o chão. Não causa desconforto que seja o Palhinha e o Bernardo Silva, no final do jogo, a assumirem a derrota e a pedirem desculpa aos portugueses, e o nosso capitão, com a Bélgica e agora com este jogo, que somente tenha falado no dia seguinte nas redes sociais. Isso não causa desconforto a ninguém. Não causa desconforto que no final do jogo tenhamos visto também o capitão de equipa, não sei o que é que disse a Fernando Santos, não sei o que é que falaram. Isso não causa desconforto. Não causa desconforto as exibições medíocres que nós temos tido e que levaram a que temos que ir a um play-off que nem sabemos o que é que vai acontecer. Isso não causa desconforto nenhum. Não causa desconforto que haja jogadores que nos seus clubes joguem bem e estejam bem e que cheguem à seleção, sentem-se e o miúdo, o Mateus Nunes, foi para a bancada. Isso não causa desconforto nenhum. Mas o Rafa, que não jogou, o Rafa, que nem sequer tem sido titular na seleção, o Rafa que vai de vez em quando à seleção e quando entra comprometido e, aliás, até já se rasgou na seleção. Até já chegou a rasgar-se na seleção e esteve afastado para aí umas 5 ou 6 semanas do Benfica. Isso é que vai causar o desconforto. Ou seja, para mim, sinceramente, estar a utilizar o Rafa nesta situação
Está a ser utilizado como bode expiatório? Eu não sei se está a ser utilizado como bode expiatório agora. A mim ainda me surpreende mais, porque vamos a ver uma coisa, se a Federação não tomou uma atitude em relação a esta notícia, é porque está de acordo com ela, certo? É porque está de acordo com ela. Se fosse eu, com todo o respeito pela Federação, com todo o respeito pela seleção e pelo país que eu amo e que eu adoro, se fosse o Rafa, dizia, a partir de hoje não contem mais comigo na seleção. É uma falta de respeito enorme para com o jogador vir agora, nesta altura, esta notícia. O jogador não merecia isto. Aliás, os jogadores, quando vão representar a seleção, é o máximo daquilo que eles podem muitas vezes fazer na sua carreira. E todos nós ambicionamos representar a seleção. Agora que nós fomos eliminados, vem esta notícia e não é desmentida por ninguém. Ninguém desmente a notícia. Ninguém se põe do lado do jogador e diz atenção que esta notícia não saiu da Federação. Não, ninguém disse nada. E o Rafa é que está no meio desta situação e a falarem no nome do rapaz, que ainda por cima tem uma personalidade complicada, vejam lá. Joga no Benfica há não sei quantos anos. Nunca ninguém se queixou da personalidade do Rafa, pelo contrário. Toda a gente diz que ele é um palhaço dentro do balneário. Nunca ninguém se queixou da personalidade do Rafa. E agora, nós somos eliminados, entre aspas, e vamos para um play-off. E agora o Rafa é que é o problema da seleção. Por amor de Deus. Achas, Jorge Amaral, como há pouco dizia o Calado, que o próprio Rafa deveria tomar algum tipo de posição relativamente a esta notícia? Ou na sequência desta notícia? O Benfica já tomou uma posição por ele, não é? Eu acho que quanto mais ele alimentar isto, acho que não tem. Agora, aqui, é exemplo do que fez, por exemplo, o Benfica em relação a Pepa, se calhar a Federação amanhã pode vir dizer alguma coisa através do seu bom nome. Eu concordo com tudo aquilo que o Calado disse. Eu acho que realmente a Federação, se eventualmente isto saiu de dentro da Federação, tem muitas culpas no cartório, porque não se faz uma coisa destas a ninguém. Mesmo que ele até possa ser o pior jogador do mundo, com maus caráteres, seja aquilo que for, que eu não conheço, não vou estar aqui a fazer um atestado de competência ou incompetência nesse aspecto de caráter. Agora, a única coisa que tem que fazer é não o convocar, simplesmente. É essa a medida que uma federação toma, é dizer, não convoca o jogador porque ele tem mau caráter, não se esforça, whatever, o que quiserem. Agora, virem após um jogo em que as coisas não correram bem, houve muitos jogadores que não tiveram o caráter, e eu volto a dizer, não tiveram caráter para representar a equipa de Portugal. Não meteram tudo, não fizeram tudo nesse jogo e não vieram dizer rigorosamente nada. Não falaram de um capitão que deixou o treinador, que andou a defender os jogadores, deixou o treinador sozinho perante um povo inteiro, perante uma nação, deixou-o lá sozinho. Fugiu. Eles todos fugiram para as redes sociais. Qualquer dia o Fernando Santos vai dar a estratégia pelas redes sociais. Vai mandar a estratégia para um e para o outro e eles vão-se todos entreter nas redes sociais. Deviam-se ter em uníssono unido. Unirem-se a eles e a um país. É isso que deviam ter feito. Portanto, espero muito bem que a Federação amanhã venha dizer alguma coisa em defesa, entre comas, ou por justiça, numa situação que eu acho que também é irreal e que não deve de acontecer, porque isto é uma situação de terceiro mundista. Nada se justifica fazer isto ou ter este tipo de opinião sobre um jogador. E já agora deixa-me também enquadrar a frase que estamos a ler, que teve a ver com aquilo que disse há pouco o Calado, no sentido de ser um jogador divertido no balneário, que causava também bom ambiente no balneário, e disse nunca também... ouvi ninguém queixar-se do Rafa, nunca. E disse também, já joga Fernando, futebol, tem 28 anos. E disse também há pouco o Fernando, o José Calado, que parecia haver uma espécie de 2 pesos e 2 medidas neste desconforto de Rafa e não haver desconforto em relação a outras questões. Concordas com esta ideia? Já acho ridículo. Qual é o jogador que não quer estar na seleção? Vai-se fazer aleijado ou quer que seja para não representar a seleção? Ainda para mais em 2 jogos importantes. Tenho muitas dúvidas. Agora isso, personalidade complicada. Cada jogador tem a sua personalidade. Então vamos lá ver. O Rafa só tem a personalidade complicada agora? Então anda na seleção há uma série de anos. Só agora é que eles descobriram que o Rafa tem a personalidade complicada. Não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. É isso que todos dizem e acho muito bem que venham desmentir isto. Só que há aqui uma coisa que parece-me ser fundamental também. Não metem em causa de maneira nenhuma a lesão do Rafa. Zero. Se não foi é porque não pode. Se não foi é que não pode. Eu recordo-me que isto às vezes é bom relembrar isto.
que houve muito boa gente, quando os jogadores do Sporting não puderam ir à seleção, estavam aleijados, muito boa gente, que achavam tudo muito estranho. Achas que esta questão, Fernando, de alguma forma alimenta essa discussão em torno das lesões dos jogadores? Porque essas mesmas pessoas não estou a ver agora a dizer que acham muito estranho o Rafa não estar na seleção, ou quer que seja. E na altura os jogadores do Sporting, que era o Gonçalo Inácio, com 18 anos, podia se estrear para a seleção, acharam todos muito estranho. É estranho, pá. Logo 3 ou 4 jogadores do Sporting, é coincidências, é muito coincidência. E agora não dizem nada. Que eu acho, sinceramente, que isto é uma estupidez o que estão a fazer. Ao Rafa. E se isso for verdade, deviam pedir desculpa ao rapaz e se retratar perante o rapaz. Já agora, achas, Bernardo, que deveria haver alguma explicação por parte da Federação face a esta notícia, como há pouco dizia o Fernando e também o Jorge Amaral? Eu não me meto no... Vamos lá ver uma coisa. As entidades é que sabem o que é que fazem sobre as notícias ou não. Eu não posso estar a dizer que acho que a Federação deve fazer isto ou que o Benfica deve fazer aquilo. É um direito que assiste a qualquer instituição fazer seja o que for, e da mesma forma que respeito o comunicado do Benfica, por exemplo, sobre o Pepe, o que a Federação fizer também terá sempre o meu respeito. Gostavas que houvesse esse comunicado por parte da Federação, José Calado, e de alguma forma clarificasse esta questão? Há pouco dizes até que se fosse o jogador poderias equacionar não estar mais disponível para jogar na seleção. Achas que devia haver uma posição por parte da Federação? Eu acho que sim. Eu dou a minha opinião se eu tivesse no lugar do Rafa. E este tipo de notícias, a colocar em causa o profissionalismo do jogador, principalmente depois do que aconteceu com a nossa seleção, não é? Depois de não termos sido apurados, depois Calado, só uma coisinha rápida. E para o que nós temos visto do Rafa, no Benfica, muito jeito nos tinha dado, se calhar, neste jogo que é a Sérvia. Muito jeito nos tinha dado. Ele e outros que não jogaram, que não tiveram presente. Se a gente vamos por esse caminho de dizer o Rafa fazia jeito, o Pote fazia jeito, o Otávio fazia jeito, faziam todos jeito que não lá estão. É sempre assim. A gente tem que pensar que com este lote de jogadores que está lá, se chegava e sobrava para ter sucesso. Porque senão vamos estar aqui. Aos clubes há que este devia estar lá, aquele devia estar lá. Todos faziam aqui uma equipa. Todos fazíamos uma equipa. Mas neste caso, todos diferente. fazíamos. Estamos a falar de um jogador diferente. Estamos a falar de um jogador que anda na seleção há uma catrafada de tempo. Tu estás-me a falar do Otávio, jogou agora há 15 dias, mudei a primeira vez para a seleção. Estou a falar excelente jogador, jogou há pouco tempo para a seleção. Estamos a falar de um jogador há 5, 6, 7 anos na seleção. Olha, eu fui buscar um jogador de cada equipa. Também se fores ver, o Otávio foi à seleção agora, ele está há 7 ou 8 anos, ou está há 6 anos, fez 20 e tal jogos. Quem? O Rafa tem 20 e tal jogos, se não me engano, e não tem nenhum golo, ou tem golo, ou algo assim. Houvesse rendimento, não é? E se calhar o Pote, então se fôssemos por essa estratégia, então leva-se o Pote, porque o Pote tem golo, foi o melhor marcador, etc. Mas eu acho que temos também que avançar, Fernando, deixa só o Calado concluir. Se me permites finalizar, depois destas acusações gravíssimas, que eu não sei de onde é que vêm, se a Federação não tomar nenhum tipo de atitude, eu dou a minha opinião. Se fosse eu, não falo pelo Rafa. Muito bem. Eu dou a minha opinião. E se fosse eu, sinceramente, renunciava e não ia à seleção. Fica também